não deveria ser só por obrigação, mas se não for pelo amor, seja pelo menos uma obrigação moral, né? E que você realmente cuide das crianças, porque elas são pequenas, elas são frágeis, elas precisam de carinho. Depois que você cresce, depois que você entende a vida, você toca meio que né? Você não precisa mais que te bajulem, entende? Acho que é por isso que tem muitos pais que depois de velhos tentam sugar os filhos, controlar os filhos, mesmo depois dos 40, 50. Eu acho que tentam recuperar uma coisa que eles perderam no passado. Cara, passou. Fala pessoal, papais, mamães, filhotes, afinal de contas todo mundo é filho, né? Tá começando mais um Pai de Quem, você já sabe, aquele bate-papo, aquela conversa pra gente falar sobre paternidade. Não é sobre a minha, nem só sobre a sua, é principalmente sobre a paternidade do convidado. Mas hoje, antes de já perguntar sobre filho e tudo mais, eu queria de verdade agradecer. São vários agradecimentos. O Passaia... quando isso aqui for ao ar, ele não estará mais trabalhando comigo na Record. O coração até fica partido, sabia? São 3 anos já? Quase 3. Quase 3. E o Passaia tá indo para novos voos aí, tá voltando para casa. Talvez tenha a ver com paternidade e tudo mais, a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria primeiro agradecer do fundo do coração como você acolheu a gente ali. Você é o comandante, né? No jornal, a gente tem o comandante Diógenes, mas você é o comandante. E você sempre foi muito... assim, solícito, dividiu muito, assim. Então, obrigado pelo cara que você é, obrigado, profissionalmente falando. Vocês que me acolheram, né? Porque eu cheguei depois e eu vi uma vez que quando você está num time, se as pessoas que estão do seu lado, elas são grandes, você se torna maior. E você é um cara que gosta de esportes. Quando o Neymar foi para o Barcelona, ele era o cara, porque ao lado dele tinham grandes caras. Quando ele foi para o PSG, o comentário que surgiu é que o Neymar já tinha caído o nível dele. E quando ele foi para a Arábia, mais ainda. Por quê? Porque as pessoas que estão ao lado dele não são tão grandes quanto eram aquelas no Barcelona. E a vida ensina o seguinte, independente de onde você está, isso aí para qualquer empresa, para qualquer grupo de trabalho, de estudo, grupo social, se as pessoas que estão perto de você, elas são feras, elas são grandes, isso significa que você é grande também. Então exaltar as pessoas que trabalham contigo é inteligente, não é dividir. É somar. Somar, é verdade. Exatamente. Mas aí como um grande líder, eu acho que isso quem lidera, e a sua posição no jornal ali é de liderança, independente de cargo, não, quem lidera tem que tirar o melhor dos liderados. E eu acho que você faz isso muito bem, mas... Obrigado. Sem rasgações de seda, essa hora ele já deve estar em Curitiba, quando isso estiver indo ao ar. Para começar, eu vou usar uma frase que o Passaia faz muito no jornal. Esse programa aqui, né, afinal de contas, em nome do pai, porque é sobre paternidade, porque somos todos filhos, né? Em nome dos filhos, porque se a gente tá aqui é porque a gente é filho. Muito legal. E falando sobre pai, que a gente usa essa palavra para falar de Deus, você começa muitas vezes o jornal falando assim, filho de Deus... Deusinho é. Qual é a sua relação com esse pai aí? Rapaz, eu tenho uma relação maravilhosa com Deus. Eu acho que isso que me ajuda muito hoje é ter uma relação muito bacana com os meus filhos. E sendo pai do Bruno, porque eu tenho uma outra cabeça hoje e uma fé mais amadurecida, eu melhorei inclusive o meu relacionamento com Deus. Porque eu olho para o Bruno e vejo, cara, eu quero o melhor para ele, né? Poxa, Deus olha para mim como eu olho para o Bruno. E por que eu uso o Bruno e não a Ellen? Porque a Ellen já está grandinha, ela já está quase independente, ela já é quase dona do nariz dela. Mas eu olho para aquele pacotinho de gente que tem 1 ano. Velho, eu que cuido, entendeu? Faz o que eu mando, o que eu determino. E, poxa, e Deus é assim também com a gente, né? Ele está preocupado que você realmente aprenda a fazer as coisas. Eu vejo a minha preocupação que eu tenho com os meus filhos. Eu quero que eles sejam independentes. Eu procuro não dar para eles tudo facilmente, porque se eu der, eles vão se tornar aqueles humanos, aqueles maiores de idade, frágeis, que vão chorar por qualquer coisa, que vão reclamar na empresa por qualquer coisa, que não vão conseguir crescer. Então eu tenho que... Cara, isso é muito dolorido. Eu não posso dar, eu tenho que ensinar. E eu aprendi muito com Deus, porque às vezes você chega e pede assim, pô, Deus, eu quero... E você quer que Deus te dê. E Deus está olhando para você, velho, eu já te dei todas as condições. Eu uso uma frase no começo do programa que você falou, filho de Deus, Deusinho é. É nesse sentido, eu tenho condições de fazer. Eu tenho todas as ferramentas para ir lá e fazer a coisa acontecer. Então não adianta ficar pedindo de mãos beijadas, porque do mesmo jeito que eu não vou dar para os meus filhos, eu tenho certeza que Deus não vai dar para mim também. Que legal. O Passaia já falou, adiantou os nomes, ele é muito bom de escolher nome de filho, né? Você percebeu, mas não vai ter um nome lindo. Meu xará, o Bruninho. Por causa da mãe, né?
A mãe é Bruna. Então, a mãe que sabe escolher bem nome. Pra gente começar, você já falou o nome dos dois, mas é isso. Você é pai de quem? Eu sou pai da Ellen, uma garota linda de 17 anos, e pai do Bruno, um garotinho lindo e maravilhoso que tem apenas 1 ano de idade. Exatamente 1 ano. Então, assim, dá pra dizer que são dois pais diferentes. É o mesmo pai, só que são dois pais diferentes, né? Situações completamente diferentes. 2 cabeças completamente diferentes. Quando a Ellen nasceu, eu não fazia questão do sexo, porque pra mim tanto fazia. Aí nasceu uma menina. Aí já do Bruno não, eu fazia questão que fosse menino porque eu queria ter as 2 experiências. E nasceu o Bruno, fiquei muito feliz. Quando a Ellen nasceu, eu, por não ter o amadurecimento que eu tenho agora, eu deixei passar algumas oportunidades, não por maldade, mas eu me permiti trabalhar muito, e eu acho que tem que ser assim, é um homem, o provedor. Independente, né? A mulher também tem isso, ela também provê, mas quando você quer fazer alguma coisa em favor de seus filhos, às vezes você sacrifica o tempo sem perceber que você não vai ter mais aquilo de volta. E hoje eu tenho essa noção. Então hoje... E talvez momento de vida também, né? Você tinha que se estabelecer, talvez profissionalmente. Eu trabalhava muito mais que eu trabalho hoje, com certeza. Mas era um momento talvez de trabalhar muito mais, pra agora você ter essa talvez liberdade. Passar, eu pedi pra você baixar um pouquinho, tô dizendo pra você baixar aqui. Opa, aqui. Aí, pra aparecer seu rosto melhor. Boa. Então assim, partindo pra... Falando um pouco da Ellen... você queria ser pai? Com quantos anos você foi pai da Ellen? 31. 31? Era um desejo ou veio? Era um desejo, é verdade. E veio. Inesperado também. E o Bruno eu desejava também, mas... Planejado. Para daqui mais 2 anos. Sério? Né? E ele daí não... Ele veio antes. Então, nos 2 casos, dá pra dizer que eles vieram... No primeiro, a Ellen veio de maneira planejada. Planejada. O Bruno não. O Bruno falou, cara, olha, eu já tenho uma idade um pouquinho maior... Meu filho vai começar a me chamar de vô. Será que eu vou ou não vou? Não, eu vou, eu quero. Mas eu ia deixar um pouquinho mais pra frente ainda. Ah, é? E aí ele acabou vindo antes. Essa questão da idade, eu acho que tudo na vida tem ônus e bônus, né? Uhum. Como você falou, hoje você, pela idade também, pelo que você trabalhou, você tem mais tempo com ele, você tem mais maturidade pra ser o pai do Bruno. Mas ao mesmo tempo... Quando você olha o relógio cronológico lá pra frente, isso te preocupa? Você tá com quantos anos pra sair? Você fala? 48. 48? Tá novo. Pô. Mas não me preocupa mais. Eu pensava sobre isso anteriormente. Poxa, mas eu já tenho a idade que eu tenho, vou ter mais um filho. Quando o Bruno nasceu, eu entendi que a criança, na verdade, te dá muito mais vitalidade. Eu me sinto um cara com muito mais vigor, muito mais disposição, eu tenho mais alegria, eu tenho mais condições de batalhar. Então, aqueles meus projetos... para eu me aposentar, eu empurrei para frente, mas não com obrigação, com alegria, entendeu? Então o Bruno veio para eu me cuidar melhor, porque eu olho para ele pequenininho e penso, caramba, a Ellen, ela já está encaminhada, né? Eu já trabalhei tudo para deixar a vida, se eu de repente partisse hoje, para deixar a vida encaminhada para ela. Mas o Bruno, ele não precisa só de dinheiro, ele precisa de um pai presente também, né? E aí eu me cuido muito mais hoje, até com a alimentação. Que legal. A Ellen mora em São Paulo ou mora em Curitiba? Ela mora com a mãe dela no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Então você não vê sempre? Não vejo sempre. E tem uma pergunta que você vai me fazer, lá na frente, não sei se é agora, mas depois eu respondo, usando esse... Não, já faça a pergunta. Fala a pergunta que eu vou fazer, fala aí. Por que você tá voltando para Curitiba? Por que você tá deixando São Paulo? Tem a ver com a família, tem a ver com os filhos. Olha, eu acho que é o momento ideal, é o melhor momento para minha família, eu estar em Curitiba. Que legal. Né? Eu não sei se vai ser para sempre, mas nesse momento sim. E a Ellen, ela já manifestou a vontade dela de fazer faculdade em Curitiba. Eu falei, filha, por que você não faz a faculdade em São Paulo? Que, né, o pai está aqui trabalhando. Pai, eu não gostaria de fazer em São Paulo, eu quero fazer em Curitiba. Ah, tudo bem. Ela nasceu em Curitiba? Ela nasceu no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do ela Sul. nunca foi embora de lá, só saiu para fazer... Mas conhece Curitiba, provavelmente por causa da família. Sim, não, ela já viajou bastante, eu sempre viajo com ela, mas ela sempre morou no Mato Grosso do Sul. E é bom para mim estar em Curitiba, para minha família, eu acho que nós vamos ficar muito mais próximos. Vai ser muito mais interessante. Se ela tá falando que vai fazer faculdade lá, é um peso muito maior. Ela vai viver com você, perto do Bruninho, essa relação... Exatamente. Criar os dois juntos, ali né? próximos, né? Porque eu tenho de vez em quando, esporadicamente, quando ela vem me visitar. Sim. Mas gostaria de tê-la todos os dias. E Passaia, sempre foi assim? Eu pergunto porque o meu filho também, meu primeiro filho, é fruto de um outro relacionamento. E hoje eu tenho guarda compartilhada, mas assim, você fala Mato Grosso do Sul, né? O meu filho mora em Osasco, eu em Barueri. Ele mora nas duas casas, na verdade, pela facilidade geográfica.
A Ellen não daria morar nas duas casas porque é outro estado. Sempre foi essa distância? Como é que foi a partir do momento que você se separou? Você tinha contato ou ficou uma coisa distante? Não, eu nunca tive a oportunidade de morar com a Ellen, né? Nós nunca moramos juntos, assim como com todos juntos. Pai, mãe. Pai, mãe e filho. Quando ela era bem pequenininha, mas nós não tivemos mais essa oportunidade. E então ela nem lembra, né, de ter morado comigo. Mas eu sempre fiz questão de ser presente. Não pude ser tão presente como eu gostaria. Porque ela mora numa cidade que tem 7.500 habitantes. Caraca. Para ela estudar, todos os dias ela pega um ônibus e roda 60 quilômetros. Um ônibus de estudantes. Caramba. Né, de crianças que também estudam, e a jovens, adolescentes que estudam naquela cidade. E ela vai a uma outra cidade que tem 200 mil habitantes, que aí ali sim tem um colégio particular, que é um colégio bastante, bem puxado, inclusive. Sim. Ela faz em tempo quase integral. Ela investe nós investimos, mas ela investe o tempo e o esforço dela também para estudar. Então, para eu estar lá também é difícil, né? Para trabalhar lá é difícil para mim. Então, eu não tive essa oportunidade de conviver com ela. Eu morava em Curitiba, ela estudava no Mato Grosso do Sul, morava em Curitiba, então ela ia para Curitiba, e agora São Paulo. Curitiba, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul é quase a mesma distância, né? São Paulo talvez a facilidade mais voos, né? Mas, sim, São Paulo é mais fácil por isso. Agora, então, muito mais essa que você acabou de revelar aí, que ela tem vontade de estudar em Curitiba, é a oportunidade de, pela primeira vez, ela morar com você. Tudo bem que ela more numa república ou algo, vai querer, já tá maior, mas de estar quase que diariamente com você. Exatamente. Mas eu vou fazer questão que ela more comigo. Sim. Então ela tem 17 anos, o ano que vem vai fazer 18, acho que ainda dá pra morar com ela. Então, acho que é um grande... Pesou bastante também a saída pra Curitiba, essa questão. Pesou bastante, verdade. E aí, falando dos dois, hoje você é muito mais maduro com o Bruninho e tudo mais. Como é que você olha pro pai, aí olhando pro Passaia pai, o que você errou com a Ellen, que você fala assim, putz, hoje eu não vou errar com o Bruninho? Porque não adianta, tudo que a gente faz a primeira vez na vida pode ser bom, não sei o quê, mas na segunda sai mais aperfeiçoado. Você, de trocar uma fralda, você vai saber, troquei meio errado, agora você já tá mais craque. Mas assim, tem alguma coisa que hoje você fala, putz, com a Ellen eu aprendi e faço diferente com o Bruno? Com a questão do tempo. Eu chegava em casa, por exemplo, às vezes cansado. Eu tô falando quando ela ficava comigo, né? Porque apesar de morar com a mãe, ela vinha para ficar comigo também. E não morava direto, mas ficava uns dias comigo. E às vezes eu chegava em casa, trabalhava demais, chegava em casa às vezes cansado, e eu brincava com ela e... o pai vai dormir, fica aqui com o pai. E eu imaginava que eu ia ter mais tempo com ela, né? E eu percebi só depois que aquela Ellen pequenininha, ela nunca mais vai existir. Então, cada fase da criança, cada fase do filho é uma vez só. Eu vou ter a Ellen para sempre, vou. Mas aquelas fases que eu perdi, eu não vou ter mais. Né? E aí eu olho pro Bruno hoje, até um pouco de remorso, né? Eu falei, puxa vida, filho. Eu falo às vezes com ele, como é que eu não aproveitei a tua irmã tanto quanto eu tô te aproveitando? Fico com remorso, né? Por ela. Mas eu procuro não errar do mesmo jeito. Então, quando eu chego em casa cansado e vejo que o meu filho tá cheio de energia, cara, vamos brincar. Porque ele vai engatear, daqui a um pouco ele nunca mais vai engatear. Né? É verdade. Então vamos lá. Passa muito rápido. E como é que foi ela descobrir que ela ia ser irmã e depois... Pra você que contou? Ela ficou muito feliz, eu contei pra ela, mas ela ficou muito feliz. Eu imagino, né? Ela ficou muito feliz, porque no começo ela não queria ter um irmão. Ah, é? Ela queria ser filha única, aquela coisa toda. Mulher e homem, né? Sexo oposto, deve ter sido. E a mãe dela também não tem um outro filho. Ela sempre dizia que queria ficar somente assim. Só que quando eu disse, o coração dela nasceu um irmãozinho no coração dela. Eles se dão super bem. Que demais. O irmão é super apaixonado por ela, puxa saco, e ela também. Como é que é olhar os dois juntos? eu hoje eu estava trabalhando, eu recebi um vídeo do meu pequeno acordando mais velho. Meu mais velho estava em casa, minha esposa filmou ele acordando lá. Parece que tá tudo tudo que eu preciso tá naquela imagem. Assim, verdade, ver os dois juntos é muito a maior bom. riqueza. Você se sente realizado, né? É engraçado. Quando eu vejo os meus dois filhos, eu penso, puxa, cara, é tudo que eu preciso, tudo que eu quero. O mundo poderia congelar aqui. É um pedaço do paraíso. E vamos lá pro Bruninho, então? Ele tá com 17, então, né? A Ellen 17, ele tem 1. Tem 1, nasceu em 23. Você falou que ele antecipou, que você estava planejando para 2 anos.
Como é que foi? A esposa te contou, falou, acho que tô grávida, ou chegou e fez um... Teve um dia que ela pegou e me ligou, falou, vem aqui que quero te contar uma coisa. Eu falei, cara, ela me falou de um jeito assim, o que será que é, né? E aí eu cheguei em casa, ela me mostrou o teste da gravidez, um pouco assustada. Falei, cara, vamos curtir, esse é isso. Agora eu fiquei feliz na hora, eu vi que ela estava assustada, fui lá, dei um abraço, falei, agora vamos curtir. Agora vamos ser felizes. Montanha-russa de novo. Vamos lá, parto. Bruninho nasceu em São Paulo. Mas foi muito fácil, assim. A gente não teve problema nenhum. Claro que ela teve enjoo. O problema maior foi dela. Mas nós curtimos do começo ao fim. Foi muito bacana, muito tranquilo. Nasceu aqui? Nasceu aqui. Você tava lá? Tava dentro da sala? Não, fui lá, assisti o parto. Cortei o cordão umbilical. Foi muito bacana. Eu vivi todas as fases. Acompanhei o pré-natal do começo ao fim. A Bruna gostava muito de fazer ultrassom, a gente acabou fazendo vários, porque ela queria ver o desenvolvimento. E você estava me contando que, assim, você até falou que, no primeiro filho você não tinha, o que vier tá tudo bem, mas como você já tinha uma menina, agora você queria um menino. Quando veio a notícia? Foi lá no ultrassom e... Então, foi na 6ª semana, porque agora tem uma sexagem que é diferente, né? Pelo exame de sangue, né? Pelo exame de sangue, exatamente. E aí você consegue saber muito mais cedo, né? E aí ela, super ansiosa, ela pegou e fez a sexagem. Esse negócio de chá revelação, que nada, né? Foi lá, já revelou. Eu não quero saber de chá revelação, eu quero saber já. Pegou, abriu o resultado. E ela também queria um menino, porque ela sempre disse que ela sempre se viu como mãe de menino. E então foi uma felicidade só, foi uma baita de uma alegria. E esse belo nome? Foi a mamãe que escolheu? Bruna tem... Foi ela que escolheu. Ela que escolheu? Falei, olha, eu sei que ele vai vir a sua cara, então eu quero que tenha o meu nome. Opa, Saia, e assim, filho pequeno, eu tô com um em casa, todo mundo vai falar madrugadas, acordados. Pra gente talvez seja até mais fácil, porque o nosso horário de trabalho é na madrugada. Como é que é nesse começo? O bebê muito pequeno, acorda de meia hora, você tem que trabalhar na madrugada. Por um outro lado, você tem um tempo do dia mais livre com ele, né? Na verdade, graças a Deus, o Bruno não teve muito trabalho assim durante as madrugadas, né? Ele teve 2 crises de cólica só. E ele sempre foi muito tranquilo para dormir. No começo ele mamava mais, então ele chorava para mamar, era de 3 em 3 horas, às vezes até menos, mamava, pronto, tranquilo. E ainda hoje ele é super tranquilo assim, sabe, para dormir, graças a Deus. Então ele nunca deu muito trabalho durante a madrugada, não foi um problema pra gente. O que o papai passaia não faz? Tem uma coisa que você não faz? Fala assim, não, eu não corto unha, porque eu tenho medo de cortar o dedo do moleque. Unha eu não corto. Mas eu limpo, eu troco a fralda, banho, dou banho. Com o pai. Cara, o banho praticamente sou eu que dou. Desde o começo, quando ele era pequenininho, né, eu aprendi a colocar ele aqui, e eu li algumas coisas que é interessante, que a criança sinta a sua respiração. Então, eu acho que é por isso que nós temos uma ligação tão forte, porque eu conversava com ele desde a gestação. Quando ela descobriu que estava grávida, eu já conversava com a criança. Quando descobriu que era menina, que nós já escolhemos o nome, eu já comecei a chamar de Bruno. Então, eu sempre conversei com ele todos os dias. Eu dou banho nele praticamente todos os dias. E nós temos uma conexão assim muito forte. De dar ciúmes na mãe, na avó, nas outras pessoas. É uma conexão fortíssima mesmo. Que legal. E eu não tenho medo de dizer que nós somos muito amigos. Eu olho para ele todos os dias e falo, oi, meu melhor amigo, tudo bem? Legal. E eu sei que tem algumas pessoas que às vezes falam, mas pai não é para ser amigo. Eu acho que aí está só um pouquinho na interpretação da palavra, né? Conforme você olha a palavra amigo, se você interpretar amigo como broderagem, também acho que não, né? Não é para você se comportar com o teu filho como aquele amigo que vai para balada. Eu acho que não é por aí. Mas nós sabemos que o verdadeiro amigo é aquele que te fala a verdade, que bate a real, não é o que dá o tapinha nas costas, é o que te mostra os seus erros, é o que comemora com você, é o que consegue ter alegria quando você realmente está alegre. Isso é coisa de amigo. Sim. Para você se alegrar com o sucesso do outro, você tem que gostar muito dessa pessoa. E no ambiente de trabalho, você não encontra facilmente amigos. É mais difícil, porque às vezes as pessoas te olham como um adversário. Então, eu sou amigo do meu filho, porque eu sou o cara que me alegro com o sucesso dele, que se ele fizer alguma coisa errada, eu vou falar, eu vou chamar atenção, mas ao mesmo tempo eu vou estar ali para ajudar. Caiu, eu te estendo a mão para você levantar e vou te ensinar a se levantar sozinho também. Então eu sou realmente amigo do meu filho e eu vejo que nós somos os melhores amigos. É a alma mais amiga que eu tenho.
Que demais. O Bruninho já se tocou que o papai aparece na televisão? Já. Já? Ele já vê lá? Ele olha na televisão e fica, papai. Que Ele não demais. entende muito ainda o que é, mas ele sabe que o pai dele tá ali, né? Aí ele para, fica olhando, dá risada, conversa. E a Ellen tem muito orgulho? Porque ela já tem total noção, né? Viveu com você aparecendo na televisão e hoje você, em rede nacional em alguns momentos. Não, e é engraçado que, mesmo que não esteja em rede nacional, as cidades do interior, elas pegam o sinal direto de São Paulo. Então, o Balanço Geral Manhã, quando eu faço, vai para a cidade dela, que é uma cidade com 7.500 habitantes, né? É uma cidade que eu gosto demais, inclusive. Vicentina, no Mato Grosso do Sul, uma cidade muito acolhedora. Mas, para ela, assim, é super interessante, porque as amigas falam, né? Os amigos... De vez em quando, então quando acontece alguma coisa assim, algum site de fofoca fala alguma coisa, ela vai lá e fala. Esses dias ela, pô, pai, você tá criando treta com o MC Daniel? Caramba, faz amizade com ele e pede um autógrafo pra mim. Que demais. Então acompanha seu trabalho, corneta de longe. E quando tem algumas coisas assim que eu falo quando eu faço a Hora da Venenosa, né, que o Gotino... Quando ele não tá... Quando eu fazia, né? Porque agora, por exemplo, eu já tô em Curitiba. Quando eu fazia a Hora da Venenosa, porque o Gotino, ele tava de folga ou férias. Sim. Aí eu fazia muita fofoca com a Fabiola do pessoal do mundo artístico. Sim. Então a Ellen recebia muita coisa. Ah, teu pai acabou de falar do Neymar. Para ela é orgulho. Eu vejo que ela se sente assim, muito orgulhosa. Que bacana. Você falou, acho que é uma coisa muito importante, né, nessa relação com o Bruno, por exemplo, com o Bruninho, de aproveitar todo dia, de ver cada fase, de estar realmente ali nas pequenas coisas que se tornam grandes. Uhum. Mas eu queria que você dê um depoimento e fale até para... Tem muita gente que está nessa situação. O Brasil, não só o Brasil, o mundo, os casais, muita gente se separa. Os números são gigantes. E eu acho que ninguém tem que ficar infeliz num relacionamento. Mas, infelizmente, esses números, eles são gigantescos também de abandono, né? Os pais se separam e o pai, principalmente, não é presente na vida do filho, seja morando perto ou longe. Uhum. Então, a gente tem números altíssimos de crianças que não têm o nome do pai na certidão, ou de que tem o nome do pai, mas não conviveu, ou não convive, ou vê o pai, o pai não se importa. O que você diria para quem tem um filho fora do casamento, né? Num outro relacionamento, ou se separou agora, acabou de se separar e está lá com um filho pequeno? Olha, ninguém tem a obrigação, como você falou, de ficar num relacionamento que não dá certo. Às vezes você tem personalidades diferentes, o mundo hoje está tão diferente. Graças a Deus que as pessoas elas têm mais condições de falar o que elas pensam, o que elas sentem. E antigamente todos os sentimentos eram muito reprimidos, até bem pouco tempo os sentimentos eram reprimidos, principalmente das mulheres, né? E hoje todo mundo está falando mais, está cobrando mais, obviamente, tem expectativas mais altas e obviamente que isso vai refletir em mais divórcios. Porque antigamente tinha muitos casamentos que davam certo, não é porque as coisas estavam dando errado, na verdade, né? Mas era maquiado para dar certo. É porque eles não tinham condições de se separar, né? Ia ter uma cobrança tão forte lá fora, principalmente por parte das mulheres. Mas o mundo ele começa a ficar um pouco mais democrático e, obviamente, que você começa a encontrar mais divórcios. Não é só nos relacionamentos, nas empresas, por exemplo. Eu vejo vários amigos empreendedores dizendo a mesma coisa. Cara, como está difícil de você encontrar mão de obra. Não é que é difícil encontrar mão de obra, é que se as empresas também não se tornarem empresas boas de trabalhar, os funcionários também não querem. Claro que tem funcionário que isso não quer nada com nada. Isso é verdade. Sempre tem em qualquer lugar. Mas também tem empresas que não são ambientes legais para trabalhar. E isso dá um divórcio, né? Não dá relacionamento. Deixando claro que não foi o caso com a Record, viu, gente? Muito pelo contrário. Porque eu não saí por causa da Record. Exatamente. Ele saiu por conta da família, talvez por uma questão familiar. Não tem nada de divórcio. Por favor, que ninguém pegue um recorte não. com frases tendenciosas. O nosso papo não é esse. É por isso que ele está aqui. Porque ele vai levar a Record e vai levar a gente no coração para sempre. Eu vi uma coisa muito legal da Record. Cara, as portas estão abertas para quando você quiser voltar. Sim. Isso é muito lindo. E eu amo a Record. É uma estrutura maravilhosa, encontrei ali pessoas incríveis. E o RH da Record tem muito essa preocupação, que eu falei aqui agora, de se tornar uma empresa cada vez melhor. Sim. Eu, pelo menos, sempre fui muito, mas muito abençoado pelo RH da Record. Abençoado no sentido de conversa, de saber como você está, e eu vejo que os funcionários de lá gostam disso. Mas eu falava sobre essa coisa de relacionamento. Veja que nas empresas também, de um modo geral, tem muitos relacionamentos que não dão mais certo, porque... né? Se a pessoa não está bem, não está à vontade, ela pede para sair. Só que você pode não ser obrigado a ficar num relacionamento que você não quer. Mas, gente,
eu considero uma obrigação. Não deveria ser só por obrigação. Mas se não for pelo amor, seja pelo menos uma obrigação moral. Né? E que você realmente cuide das crianças, porque elas são pequenas, elas são frágeis, elas precisam de carinho. Depois que você cresce, depois que você entende a vida, você toca meio que né? Você não precisa mais que te bajulem. Entende? Acho que é por isso que tem muitos pais que depois de velhos tentam sugar os filhos, controlar os filhos, mesmo depois dos 40, 50. Eu acho que tentam recuperar uma coisa que eles perderam no passado. Cara, passou. O momento de você influenciar o teu filho, a tua filha é agora, quando eles são pequenos, quando eles se sentem às vezes com dúvida. A criança, ela se sente muito acuada porque às vezes ela quer falar. Ela tem essa necessidade, mas se é um pai que vai cobrar, se é uma mãe que vai jogar na cara, ela não vai fazer isso, ela vai ficando reprimida e ela não sabe trabalhar com os sentimentos dela. E aí, poxa, vai se tornar uma pessoa com muitos problemas e haja terapia para ajudar essa pessoa depois. Então, cara, o momento é agora de você, se não for pelo amor, que seja pelo mundo, que seja por você mesmo. Você que está me assistindo aqui agora, você pai, escuta o que eu estou te falando, assim, não tô nem aí. Como eu não tô nem aí? Poxa, aprenda a ser homem na concepção da palavra, eu estou falando agora sem querer ofender ninguém, mas homem no sentido de cuidar, de honrar com as suas obrigações, de realmente influenciar essa criança que não tem nada a ver. Você pode ter falhado como relacionamento. Eu falhei como relacionamento, mas isso não me impede de ser um grande pai. E não deveria impedir ninguém de ser um grande pai e uma grande mãe. E para eu não me estender, eu acho que tem uma coisa que precisa ficar assim, bem clara para quem ainda não entendeu. A criança, ela só tem esse momento, é agora, para ela formar muito do que ela vai sentir, do que ela vai pensar e de como ela vai se relacionar com o mundo depois. Então não estraga isso, porque se a criança se sentir abandonada, acuada, rejeitada, isso vai fazer um estrago tremendo lá na frente. Muito legal essa mensagem. Duas coisas que eu preciso falar aqui que eu sempre esqueço, rapaz. Olha, o pessoal que trabalha comigo lá, o Felipão e o Gui, curte, compartilha, se inscreve. O pessoal que é de televisão, a gente não. Eu esqueço dessas paradas. Eu sou ruim de rede social pra caramba, passar. Então, assim, ó, entra aí, é o joinha, curte, se inscreve no canal. Isso, fala que você quer todos os conteúdos. Comenta aí o que você tá achando da conversa, essas paradas aí. E é importante, tem gente que não entendeu como funciona o algoritmo. Se você não curte os vídeos que você gosta, ele não volta pra você. Você não vai receber mais conteúdos daquele, entendeu? E todas as redes sociais fazem isso hoje. Então, você gostou muito do vídeo, força aí, você precisa curtir para você receber mais material daquele. Escuta o Passaia. E outro recado que eu preciso dar, que eu também sempre esqueço. Passaia, o sobrenome Passaia tem algum... origem, né? Aqui no Brasil italiana. A gente tem italiana. Sem querer eu acerto. Por quê? Porque tem um parceiro, na verdade é uma amiga, é um casal de amigos, são jornalistas, mas hoje abandonaram o jornalismo, posso dizer assim, não sei se dá pra abandonar, mas enfim, eles moram fora do país. E a Amandinha fez aqui, ó, a Grombone Cidadania. Ela foi pra Itália, ela é descendente de italiana, buscou a cidadania dela, fez todo o processo lá na Itália. Viu que isso aí era um processo que muitos brasileiros queriam fazer, como ela continua morando por lá, ela abriu a Grombone Cidadania e ela faz esse trabalho para quem tem descendência italiana aqui no Brasil, em busca do passaporte italiano, né, da cidadania italiana. Eu comecei a fazer com a Amanda esse trabalho, ela tá me ajudando, e aí a gente coloca aqui a Grombone, é uma parceria, Grombone Cidadania. Como é que eu faço? É Grombone Cidadania no Instagram. Você vai lá, se você Grombone Cidadania, vai aparecer. E é só para italiana ou tem outras? Ela pode te informar sobre outras. Ela trabalha especificamente com a italiana, legal, mas se você tem ali alguma questão portuguesa, se ela não fizer esse trabalho, ela vai te indicar alguém conhecido. Mas o Brasil tem muito descendente italiano, né? Nossa, muito, demais, muito. Você recentemente esteve na Itália, né? Sim, de férias, eu fui até a Costa Amalfitana. Cara, é sensacional. Não foi pra lá? Não, nunca fui pra Itália. Pena, velho. Eu ainda quero ir pra Itália, mas eu vou com a minha cidadania, que eu já tô no processo. Quando eu for, eu vou chegar lá de italiano. Já pensou? Você tem cidadania? Eu ainda não. A minha família tem. Eu tô na Sua fila. Família tem? Eu tô na fila. Eu vou pegar a minha cidadania ano que vem. Eu estou há 8 anos na fila. Ano que vem agora vai dar certo, graças a Deus. Você fez o processo pelo Brasil, aqui pelo consulado do Brasil. Aí o meu irmão que foi até a Itália conseguiu tirar fácil. Sim, quem meu vai sobrinho. Pra lá, então eu sou daquela parte da família que decidiu fazer por aqui, mas porque para você pegar lá na Itália, você tem que ficar um tempo lá, né? Se você for lá, tem que ficar alguns meses lá. E eu nunca tive essa possibilidade porque eu sempre estou trabalhando, né? Não posso
São várias maneiras de conseguir o passaporte. Essa pelo consulado é uma. Essa via assessoria você não precisa ir para a Itália porque eles fazem os trâmites lá para você. E é em torno de 1 ano a 2 anos para chegar à cidadania. Aí depois tem a questão do passaporte. Mas para saber melhor, você vai lá, conversa com a Gromboni. Eu tô gostando, porque eu fiquei 8 anos na fila. De repente, se eu tivesse encontrado a Gromboni antes... Se tiver gente da sua família... Teria cortado esse tempo, né? Se você souber alguém da sua família, já indica lá a Gromboni. O que é o negócio de você procurar uma assessoria em vez de fazer por conta? Viu? Então vai lá, procura a Gromboni. Se você tem descendência italiana, que nem a gente aqui, ó, tutti buona gente, entendeu? Fala baixo. E o bacana é o seguinte, se você é descendente, você tem esse direito, porque lá na Itália, você nunca deixou de ser italiano. Aliás, eles te veem o seguinte, se você tem algum ascendente italiano, eles olham para você como um italiano nascido fora da Itália, mas que só não ganhou seus documentos ainda porque a Itália não sabe que você existe. Sim, você só precisa comprovar que você existe. O que é a cidadania? Você vai pegar os documentos lá, olha, eu sou filho do fulano, que é filho do fulano, que é filho do fulano, que é um italiano, e eu quero agora meus documentos. Eles vão te registrar, aí você vai ter tudo. Boa. Passar entendi tudo, rapaz. Isso aqui porque eu tive que estudar um pouquinho para conseguir. Agora, voltando pro pai de quem, e aproveitando a deixa que a gente tá falando familiar... sempre em determinado ponto da conversa, depois da gente falar dos filhos, eu mudo a pergunta, eu inverto o papel. Tá. Eu te perguntei pai de quem você é, né? Aí agora eu vou te perguntar filho de quem você é. Quem é o seu pai? Ih, se quiser falar da mamãe também. Eu sinceramente não sei. E fique à vontade de responder, porque... Meu pai é um gaúcho que decidiu e a família foi pro Paraná. Sabe que tem gaúcho espalhado pelo Brasil inteiro, Sim. né? E meu pai foi para o Paraná, conheceu a minha mãe, lá se casaram. São pais de 4 homens, né? Não tiveram nenhuma filha. Aliás, são 8 homens, só que minha mãe tinha toxoplasmose, a doença transmitida pelo gato. Antigamente era muito mais difícil de você tratar. E aí ela teve 4 abortos, 3 abortos, que um deles era de gêmeos. Caramba. Então, no total foram 7 gestações de 8 homens. 8 homens. 8 homens. 4... Nenhuma mulher. Tem 4 vivos e 4 que acabaram, né, se perdendo, lamentavelmente. E sempre foram muito batalhadores. Eu sou, como a pergunta é filho de quem? É do pai, né? Mas a gente dá todo espaço pra mãe aqui também. Minha mãe é batalhadora também. Como é o nome da mamãe? Enedina. Ela sempre foi, assim, a minha grande incentivadora. Eu lembro que quando eu tinha 17 anos e comecei a trabalhar no rádio, a minha mãe, só muito tempo depois ela contou, a minha mãe todas as noites escrevia cartas usando letras diferentes. Ela pegava cartas com papéis diferentes, com letras, canetas, cores diferentes, e ela mandava o meu irmão entregar na rádio. Aí eu chegava lá no outro dia para trabalhar e eu ficava muito animado. E eu falava assim, mãe, olha, o programa tá bombando, porque eu tô recebendo cada vez mais cartas. E eu lia aquelas cartas no ar, de pessoas me elogiando e tal. Então a minha mãe com isso estava me colocando autoestima e estava fazendo com que eu também tivesse conteúdo para o meu programa. Aí a minha mãe lia revistas, porque nós não tínhamos internet na época. Eu comecei em 93, 94. Aí eram recortes de revistas que ela pegava. Que legal. Ela ouvia rádios, a rádio do Rio de Janeiro, de São Paulo, e ela escrevia algumas coisas e me dava. Então ela era produtora do meu programa. Que demais. É uma coisa sensacional, grande incentivadora. Ela sempre acreditou que eu iria trabalhar na Record em São Paulo, por exemplo. Então, uma grande incentivadora mesmo. Meu pai também é um cara muito batalhador. Ele um caminhoneiro aposentado, que eu sempre vi trabalhando. Sempre foi, assim, extremamente esforçado. De pais que sempre empreenderam, sempre se esforçaram demais, que não tiveram muito estudo, mas que se esforçaram para dar o melhor para os filhos. E o nome do papai? Nelson. Nelson Passaia. Os dois vivos? Graças a Deus. Estão Meu pai bem? tem 75 anos, minha mãe tem 70. Que legal. E como é que era o seu Nelson pai? Lembrando, né, gente, gerações completamente diferentes. Eu falo que nós, e tomara que seja sempre assim, somos a evolução dos nossos pais. Então, se hoje nós somos pais mais próximos dos filhos, mas aquela geração, como é que era essa coisa do gaúcho, caminhoneiro? Como é que era o papai Nelson? Ele não era tão presente porque ele era um caminhoneiro, né? Quando você fala que nós somos a evolução, isso é legal. E é bacana entender assim, para que os filhos também não fiquem culpando os pais, né? Sim. Porque o pai, ele te dá um pouco melhor do que aquilo que ele recebeu. Então, se às vezes o teu pai, ele não é tudo o que você imaginou que ele pudesse ser, mas ele está sendo melhor do que ele recebeu. E, de fato, ele recebeu um pouco melhor do que ele recebeu do meu nono, o meu avô,
E vendo a história, eles foram evoluindo. E eu recebi melhor e eu preciso entregar melhor para os meus filhos também. É como uma corrida de bastão, onde o corredor mais veloz ele fica sempre no final. Né? Então, se você está com bastão agora, é porque você é o da vez, você é o mais veloz da vez. E o meu pai, por ser caminhoneiro, ele ficava muito tempo fora de casa. Né? Mas quando ele estava com a gente, ele se tornava aquela visita super desejada. Como era bom sentir o cheiro do meu pai quando ele voltava de viagem. Como era bom saber que ele estava em casa. E meu pai sempre foi rígido, sabe? Aquela tradição sulista de italianos que... Ele é o Passaia? Ele é o Passaia, E aquela tradição assim do italiano rígido, sempre as coisas certinhas, corretas. Então ele sempre foi muito rígido. Eu recebi uma educação bastante rígida, que eu tento fazer com o meu filho, mas de uma forma mais amorosa. Adaptada à modernidade. Então a rigidez está em cumprir regras. Para minha filha eu faço isso, não quero que ela tenha tudo de mão beijada, né? Não entrego tudo fácil para ela, porque senão ela vai ser uma pessoa despreparada para a vida. Eu sou rígido com ela. E com meu filho também. Apesar de ele ter só 1 aninho, já tem coisas que eu sei que ele entende e que eu quero que ele faça. Mas uma rigidez com amor, com mais suavidade, né, para que eles entendam que o que eu faço é por amor. Sim, eu acho que não precisa de berro, de grito. Sim. E o amor também, vou usar um exemplo que para muita gente eu pergunto e a resposta é sempre a mesma. Por exemplo, o amor ele não é só falado. Eu tenho certeza que pro Bruninho e pra Ellen você fala te amo todos os dias. Sempre que tá perto. Mas eu garanto também que o seu Nelson não devia falar. Não tinha, nem minha mãe tinha. Essa coisa do te amo todo momento. Mas certamente o amor tava ali de outra forma. Você sentia, exatamente, são as linguagens diferentes do amor, né? E quando eu falei anteriormente que você que é pai, que tem a tua criança, né? A tua menininha, o teu menininho em casa, e que esse é o momento de formar o caráter deles, a personalidade deles, a gente tem que compreender também que existem muitos adultos hoje que eles não têm não tem coragem, às vezes, de dar um abraço mais quente, não tem coragem de falar eu te amo, porque eles não foram ensinados. Eles nunca fizeram isso. É muito difícil. Sim. Né? Tem muita gente que nunca ouviu eu te amo, nunca foi abraçada, tem pessoas que não conseguem tocar. Mas elas são adultas hoje. Entretanto, foram crianças negligenciadas também, né? E às vezes essa pessoa nunca vai aprender. Poxa, e por que eu vou olhar então com desprezo? Olha, aquela pessoa não sabe abraçar, aquela pessoa ridícula, ela não sabe amar. Por que eu vou olhar? Por que eu não posso mudar o foco e olhar diferente? Puxa, tadinha, ela nunca vai conseguir falar eu te amo. Poxa, deixa eu me compadecer dela, né? Não é melhor? Sim, então deixa eu abraçar essa pessoa, de repente ensinar ela a abraçar, ou se ela não quiser aprender, mas deixa eu pelo menos ser um pouco mais cordial com ela. Com certeza. Eleandro, pelo nome da mãe, foi a mãe que escolheu. Foi. Ela é você falou aí? Enedina. Enedina. O que acontece é que o meu pai, ele queria formar, ele era muito fã do Grêmio. E ele queria formar um time de futebol. Leandro. Já matei. Eu que gosto de futebol, ele já pensou no Leandro do Grêmio. Então, aí o meu pai, ele escolhia os nomes, né? Tinha o Éder Aleixo, tinha que era um lateral esquerda, tinha o André, que o André não fez tanto sucesso, mas jogador do Grêmio. E meu pai foi lá escolher o Leandro. Eu quero o Leandro, que é o jogador do Grêmio. E tinha o Leandro do Grêmio, que minha mãe ficou a vida inteira me contando que era o Leandro, que jogava no Flamengo, que já jogou na seleção brasileira. Mas não era o mesmo Leandro. Eu só descobri. Foi com você? Não. Foi o ano passado que eu descobri. A produção do Gotino foi passar, vem cá, você falou que o seu nome é Leandro por causa daquele jogador lá da seleção brasileira? Sim. Não, aquele lá era do Flamengo. O Leandro do Grêmio era esse outro. Eu falei, mãe, nossa, mas é que eu nem entendia de futebol. Teu pai falou que queria o Leandro do Grêmio, eu achei que era o outro Leandro. Enfim, seu pai escolheu o Leandro. E aí, a minha mãe falou, tudo bem, pode colocar Leandro, mas o E vai ter que ser do meu nome, que é Enedina. Aí ficou Leandro. Você é o mais velho? Sou mais velho, tem 48, vem o Éder de 45, o André de 44 e o Caçula de 35. E a Ellen é com E também? Você foi É. lá e fez um Ezinho também? Daí eu pensei, poxa, Eleandro. É verdade. Ellen, já tem os dois primeiros. E o N, E o N, né? Não.
Depois Tem o A, tem o A, né? Mas o L. mas chega mas ali. tá ali, ó. Começa igual. Batendo na trave. Você foi falando. Então é por causa do futebol A coisa do pai brega, né, e o E da mãe. Esse negócio de você escolher o nome de seus filhos pra homenagear um adulto é meio brega, né? Mas eu não fugi à regra. Eu coloquei o nome da minha filha pensando em mim, aí o nome do meu filho pensando na minha esposa. Rapaz, então o filho mais velho do seu Nelson, então a responsa maior era sua. O chicote estralava mais, era pro seu lado. Rapaz, eu sempre fui. Eu sempre apanhei demais como criança. Eu vou te falar. E algumas vezes mereceu. Não, algumas. acho que todas, né? Ou praticamente, mas eu também era muito levado, né? Mas eu apanhei muito. Apanhei demais. E não para dar conselho tutelar. mas eu apanhava, assim, eu era muito cobrado. E eu acho que eles faziam isso porque eles queriam o meu bem, né? E como é que é o seu Nelson quando começou a te ver na TV? E hoje, né? Com a sua exposição na TV só aumenta. Ele é super orgulhoso, porque daí tem os amigos dele, né? Você tá na Record, você é visto no Brasil inteiro. E meu pai, ele conhece gente do Brasil inteiro, porque, como eu falei anteriormente, os gaúchos, eles, né, se espalham. E caminhoneiro ainda, né? E caminhoneiro ainda. Tudo que é lugar. Ele tem lá esses dias Marabá, no Pará, um amigo dele. Eu tô vendo teu filho aqui. Aí vem um outro amigo lá do Maranhão, lá do Rio Grande do Sul. E ele sempre me manda, olha aqui os meus amigos. E aí quando pergunta, vem cá, o teu filho? Sim, é meu filho. Ele gosta de falar. Legal. A gente ia caminhando pro fim, passar assim, eu ia te perguntar, tem aquele ditado, né? E geralmente se tem ditado é porque realmente existe. A fruta não cai longe do pé. Você hoje, com a sua idade, com 2 filhos, você se vê parecido com o seu Nelson? Ou fazendo algumas coisas parecidas? Não tudo, obviamente. Mas você tem hora que você para e fala, nossa, olha o que eu falei, o que eu fiz. Sim, muito, muito. Do temperamento, eu sou ansioso como meu pai, eu gosto de pontualidade, assim como meu pai chega a ser chato, né? E eu fico me controlando, às vezes, respirando, porque, poxa, também não... Eu lembro do meu pai, o quanto que ele era chato. Falei, cara, eu não vou... Quando meu pai ainda hoje, né? Às vezes nós vamos viajar em família, ele tá sempre lá na frente querendo já puxar todo mundo. E tem o seu tempo, né? Aí eu me vejo em casa, às vezes a gente marca para aceitar o horário. Eu fico respirando, cara, eu não vou ser chato. Eu falei, ô amor, você já não quer se trocar? Sem, né? O meu pai já, a gente não marcou 8 horas. Eu já faço diferente, mas por dentro eu tô me roendo, né? Mas daí eu falo, amor, não quer se trocar e tal. Mas Ou então, vem cá, quer que eu te ajude a fazer o cabelo? Já tô falando. Já tá dando uma dica, já é implícito. E aí, quando a gente continua na árvore, no fruto, o Bruninho ainda é muito novo, mas a Ellen, principalmente, você já vê coisas nela que você fala, nossa, sim. Tá fazendo igual a mim. Tem bastante. Eu vejo muito esforço da parte dela para conseguir as coisas que ela quer, isso me deixa assim bastante feliz. Porque eu aprendi que você tem que batalhar muito para você conseguir o que você quer. Ela quer ser o quê? Ela quer fazer faculdade do quê? Médica ou dentista. Não vai ser jornalista. Não vai. Ela nem gosta muito assim da comunicação. Ufa. Agora o Bruno já não sei. O Bruno gosta de se comunicar. O Bruno é o seguinte, a gente chega num restaurante e ele vê criança, ele começa a... Ele tem 1 aninho apenas. Ele olha para as crianças e começa a gritar. Ele não sabe falar. Trocar ideia, e ele grita para todas as crianças, até que ele traz alguém, ele começa a chamar. Até que chega uma perto dele, ele começa a interagir. Mas ele mexe com todas, ele vai mexendo até ele conseguir. Eu acho que pode ser alguma coisa da comunicação aí, né? Ah, que Bruninho vem aí. Eu gostaria. Eu gosto de criança comunicativa, né? Eu também. Eu gostaria que ele fosse. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos do Bruninho. Passaia, para terminar, se é que dá para definir, o que é ser pai? Ser pai é a possibilidade que Deus te dá de você dar sequência à vida. Porque quando você é pai, você percebe que nem tudo aquilo que você desejou você vai ter. Porque não se pode ter tudo. Nem tudo aquilo que você quis fazer, você realmente vai conseguir chegar até o final. Mas quando você tem um filho, você percebe que aquele amor, aquela dedicação, aquela força de vontade, aquela entrega que você faz para os seus filhos, isso te dá a permissão e a oportunidade de você se completar também. Porque tem coisas que eu queria e não fiz e que meus filhos vão fazer muito melhores do que eu e eu vou me sentir realizado. Eu acho que ser pai é a oportunidade de você deixar o mundo melhor. Quando eu não era pai,
eu me via uma pessoa mais egoísta. Para eu me sentir realizado, eu precisava apenas de ver coisas feitas na minha vida. Hoje, sendo pai, a minha vida não importa tanto quanto importa para os meus filhos. Se isso não é amor cristão, se isso não é o que o Pai do céu ensina pra gente, então eu ainda não entendi o que é o amor. É isso aí, eu acho que... O cara fala bem demais, você é louco. Eu acho que é isso, é a herança, né? Se tem alguma coisa que a gente vai deixar no mundo, a gente não vai deixar nada. Essa camiseta não vai ficar, esse microfone não vai ficar, E nada quanto vai mais ficar. o tempo passa, né? Você já pensa, eu acho que com você é assim também, quando nós somos mais jovens, a gente dá mais valor no material. Sim. E aí o tempo vai passando, você percebe que, poxa, né, não é isso, né? É um momento, uma coisa que você vive com a pessoa, no caso com o filho, e é isso, são partículas que vai demorar muito, tomara que muitos anos nós não vamos mais estar aqui. E eles vão ser um pedaço, literalmente um pedaço da gente, seja nessa coisa da vivência, né, de repetir as coisas, como também sanguínea, né, eles vão permanecer. Passaia, de novo, eu queria de verdade agradecer muito. Passaia, a gente tá gravando aqui, faltam 2 dias para ele voltar para Curitiba. E o cara topou vir aqui. Quando eu mandei, falei, certo que não vai dar, o cara deve estar com um monte de coisa para fazer, e ele veio. Isso mostra quem é o Passaia, não só profissional, como pessoa. Você anda nos corredores da Record, na madrugada, o pessoal que trabalha ali na madrugada, ou até dos outros jornais, quando ele faz, como ele disse, Cidade Alerta, Balanço Geral. Eu, de verdade, nunca encontrei alguém que falasse mal do Passaia. Eu tô há 14 anos na Record. E todo mundo fala, pô, Passaia é super gente boa, pô, Passaia não sei o que, é divertido. O pessoal do estúdio que trabalha diariamente com ele, né, câmeras ali e tudo mais, todo mundo gosta muito do Passaia. E isso pra mim é o principal termômetro. A audiência, lógico, também é um termômetro, né, se as pessoas em casa estão gostando é porque ele tá passando verdade na TV. Vai fazer muita falta. Já tá fazendo, porque essa hora que o programa tá indo no ar, você já tá fazendo falta por aqui. E obrigado, meu amigo. Obrigado por ter vindo e obrigado por ser essa pessoa que você é. Obrigado, o William Leite vai ficar na apresentação, né? Um puta cara. Um puta paizão também. Pai presente, fala com muito orgulho dos filhos dele, um grande comunicador. E você falou que eu que acolhi vocês, mas vocês me acolheram tão bem. Você é um cara que desde o começo sempre foi muito parceiro, obrigado mesmo. E eu vim aqui no podcast, cara, porque... Poxa, falar de filho é uma coisa tão gostosa, né? Isso fala muito sobre você também. Você fazer um podcast para falar de filhos revela o teu caráter, o quanto que você valoriza a paternidade. Parabéns. Nós estamos carentes de homens que realmente se comprometem com a paternidade. Parabéns. Obrigado, Passaia. É isso aí. A mensagem que o podcast tenta passar é essa. Vamos ser pai, cara, da maneira que você puder. Exato. Ninguém tem fórmula certa, né? Eu vou ser o pai que eu consigo ser, o Passaia, sempre tentando ser melhor. Mas vambora, vamos. E você nem tá falando aqui de relacionamento, né? E bacana você ter relacionamento, não é nada... eu não tô falando que isso não deve estar no teu foco, mas existem tantos pods hoje que falam sobre relacionamentos, mas poucos que falam sobre essa questão de pai e filho, né? E eu acho que essa mensagem que você joga é a mais importante. Você pai, você homem, pode não ter dado certo o seu relacionamento, beleza, vou parte para outra. Mas filho não se parte para outra. Filho que você tem é para sempre. Vamos assumir esse negócio de ser pai com força de vontade. Mas eu já errei tanto. Dane-se, não importa se os outros vão falar mal de você. Vira a chave a partir de agora. Mas tudo que eu já fiz as pessoas vão falar. Não importa o que eu faça a partir de hoje. Não importa para os outros. A gente não está aqui para falar dos outros. Está aqui para falar do seu filho, da sua filha. Cara, não deixa essa oportunidade passar. Seja pai de verdade. Isso que você faz, Bruno, é de Deus, sabia? E Deus precisa de pais de verdade. Amém, amém. É isso aí. Em nome do Pai, dos pais e de todos os filhos aí em casa. Valeu! E Leandro! Que era pra ser Bruno. Leandro.